Boa tarde. Todo mundo está me ouvindo bem? Boa Paulo tarde, entrou aqui Fábio. agora. Como vai, Paulo? Tudo bom? Tudo bom, Fábio? Como é que você está, meu amigo? Tudo ótimo. Prazer ter você aqui hoje, Paulo, com a gente. Vamos Prazer só é todo meu. vamos confirmar com o pessoal. Vocês estão ouvindo bem? Você me ouve bem, Paulo? Perfeito. E o pessoal de casa? A Paola falou que estão ouvindo bem. Ótimo. Muita gente querida entrando aqui. Eduardo Santiago, grande advogado tributarista, Luísa Paiva, João Gasparino, muita gente, a Júlia Prada, muita gente querida aqui para o Beatriz Cabral, Mariana Souza, Luísa Goulart, Ernesto Trou, muita gente querida aqui para ouvir o nosso querido Paulo Rosenblatt. Como é que estão as coisas aí no Pernambuco, Paulo? Tudo bem. Com exceção desse coronavírus, está tudo ótimo. É, né? Aqui no Rio também está pesado o negócio, sabia? Está É com só... risco de daqui a pouco ter um lockdown aqui, ou seja, um fechamento mais forte, uma quarentena mais pesada aqui no estado do Rio de Janeiro também. O Ministério Público pediu aqui um lockdown, mas foi indeferido hoje. E eu não sei como é que serão os próximos passos. Foi indeferido? Indeferido. Então vai Mas continuar como está. foi um pedido do Ministério Público, né? Acho que não é o papel do Ministério Público decidir isso. É uma questão de política pública, né? De saúde. Verdade. Foi bom você ter falado nisso, né? Porque hoje, já adiantando que a gente vai conversar, a gente vai tratar muito da separação dos poderes, né? Então, esse é um assunto que a gente talvez tenha um dos melhores casos para entender a delegação legislativa, para entender como é que o executivo pode, de algum modo, fazer um papel que seria mais do legislativo e até como o judiciário talvez se veja em algum momento fazendo esse papel. Então, esse caso talvez seja emblemático, de modo que os três poderes, eu acho que botaram a mão nessa cumbuca quente em algum momento, né? Uma tarefa que, originariamente, né, no princípio clássico da separação dos poderes, na teoria clássica da separação dos poderes, seria do legislativo. Então, a gente vai tratar desse caso da taxa do Siscomex e a gente vai dividir em quatro grandes blocos. No primeiro grande bloco, o Paulo vai nos explicar como é que foi essa questão do Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, ter decidido que essa matéria não seria constitucional, de modo que não estaria apta a jurisdição do Supremo Tribunal Federal para julgar aquilo, porque seria uma matéria infraconstitucional, de modo que a palavra final seria dada para o STJ. Num segundo bloco, a gente vai tentar estudar isso, até se possível, Paulo, comparando com outros julgados, com outros casos que tratam também de delegação legislativa, estão tratando talvez de um conflito, ou então de uma bola dividida entre legislativo e executivo. Num terceiro bloco, a gente vai tratar do resultado, né? Do que o Supremo Tribunal Federal, que conclusão que ele chegou, e aí talvez a gente tenha um conflito entre o executivo, né, que talvez devesse fazer uma nova portaria, e o judiciário. Será que o judiciário ele pode dizer, se ele diz que o índice está errado, se ele diz que o índice é inconstitucional, será que ele pode dizer qual índice deve ser usado? Então a gente tem talvez um conflito entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. E no final do nosso quarto bloco, a gente vai tentar ver quais as consequências práticas desse julgamento, da repercussão geral com reafirmação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Antes da gente começar, eu queria agradecer e falar um pouco do Paulo. Paulo Rosenblatt, além de um grande amigo, é um craque no direito tributário, é procurador-geral, é procurador do Estado do Pernambuco, tem um escritório dele também, é sócio de um escritório de advocacia, ele fez doutorado na Universidade de Londres, e eu vi, aí eu posso testemunhar, eu vi o Paulo dando um verdadeiro show numa das IFAs, aí foi uns 2, 3 anos atrás, na Coreia do Sul, e o Paulo foi o nosso representante do Brasil para falar lá. Eu senti muito orgulho de ser brasileiro vendo, ele deu um verdadeiro show falando inglês, ele tem um inglês muito fluente e um conteúdo brilhante. Então, estou muito feliz de estar aqui. Além de ser um grande amigo, é uma pessoa que eu admiro muito.
Obrigado, Fábio. Vocês podem dar um desconto aí pela amizade, viu? Ele aumentou aí o meu Ibope aí nessa live. Eu sou amigo, mas sou sincero. Bom, então, como a gente está fazendo essa live dentro da perspectiva do PJT, que é a grande célula do país de estudo de precedentes, de estudo de jurisprudência, e em parceria com a tutoria jurídica também, mando um abraço para minha querida Micaela, que vem sempre fazendo essas lives. Eu queria tocar nesse assunto primeiro com você. Como é que você vê isso? O Supremo Tribunal Federal, ele no primeiro momento, ele disse que a matéria era infraconstitucional e depois ele mudou de opinião. Ou seja, não teve um overruling do mérito, mas houve um overruling de quem daria a palavra final sobre esse caso. Você acha que o Supremo Tribunal Federal ele vem lidando bem com isso? Você acha que o Supremo Tribunal Federal ele dá mais importância à jurisprudência em que ele julga o mérito ou uma jurisprudência que ele cria também no plenário virtual, dizendo que ele não vai julgar o mérito? Tá. Fábio, eu me sinto muito à vontade para falar desse assunto aqui, porque foi o meu tema do mestrado e depois eu publiquei meu primeiro livro, que se chama Competência Regulamentar no Direito Tributário Brasileiro, pela MP Editora, lá do Marcelo Magalhães Peixoto. E aí eu fiz essa análise de legalidade, delegações legislativas e controle judicial, sobretudo essa questão da flexibilização. Que legal, hein? Da legalidade. Eu tenho um capítulo... Tem um livro aí para a gente fazer um jabá para mostrar? Eita, eu tô sem ele aqui, mas já eu pego ele. Tá bom. Você está me escutando aí? Eu estou escutando bem. Mas ele tá bem. Eu acho que ele é atual ainda, né? Porque a questão sempre volta, retorna aí no Supremo esse problema das delegações legislativas em matéria tributária e os limites da competência regulamentar. Um dos capítulos eu até tratei dessa questão do controle judicial e dessa ofensa direta e indireta à Constituição, que, na verdade, é um argumento retórico. Não é? O STF utiliza essa válvula para escolher os casos que vai julgar e que não vai julgar em matéria de regulamento. Tanto é verdade isso que, para o mesmo caso que esse da taxa do Siscomex, o STF deu um passo atrás e julgou, mesmo né, sendo a mesma questão, tratando da mesma questão, e sem, como você disse, fazer um overruling. Não tem nenhum argumento. Não é por que nesse caso ele pode analisar a violação de uma portaria à Constituição havendo a lei, não é? Em outros casos ele só pode analisar a violação ao princípio da legalidade por uma portaria, um decreto, na ausência da lei, isto é, em não havendo esse instrumento intermediário, né, a lei, né, seria a barreira para o controle de constitucionalidade. Por que ele poderia fazer essa análise? Né? O que é uma ofensa direta, o que é uma ofensa indireta? Quando é que eu teria um chamado decreto autônomo ou quando ele seria um mero decreto regulamentar que extrapolou as suas funções? Isso não está claro na posição do Supremo Tribunal Federal e me parece que é muito confortável para os ministros não esclarecer essa situação, porque isso faz com que possa o Supremo, sob um disfarce de entender o que é relevante ou irrelevante em cada circunstância, decidir se irá ou não apreciar o mérito da violação à Constituição em virtude do princípio da legalidade tributária. Eu concordo, Paulo. Você trouxe dois pontos muito interessantes aí. O primeiro deles existem diversos sistemas constitucionais onde as Supremas Cortes podem escolher o que julgam. Talvez o caso mais conhecido seja a Suprema Corte norte-americana. Os juízes que chegam lá na Suprema Corte norte-americana, ela julga quais são os mais relevantes para ela julgar naquele ano. Chegam por volta de 600 casos a Suprema Corte norte-americana e ela escolhe mais ou menos 80, 90 para julgar em cada ano. Isso é previsto dentro do sistema constitucional norte-americano. Ao contrário, no nosso sistema constitucional brasileiro, as competências são claras e elas não são subjetivas.
Então, os ministros não podem fazer uma escolha. A escolha foi feita assim pelo legislador constitucional. O legislador constitucional que disse o que o Supremo Tribunal Federal deveria e não deveria julgar. Eu acho, concordo com o Paulo, e o Supremo Tribunal Federal ele utiliza um subterfúgio para escolher o que é interessante para ele ou não votar. E isso é muito perigoso, porque às vezes se vota pelos casos que são importantes pessoalmente para os ministros. E já disse isso aqui, e no PJT eu digo isso sempre para os alunos. O Supremo Tribunal Federal é muito maior que os próprios ministros. Os ministros não devem guardar uma relação de pessoalidade com os casos que julgam. Isso é terrível. Um julgador, ele pode ser burro, um julgador pode ser ruim. Um julgador nunca pode ser imparcial. Talvez o maior defeito que um julgador possa ter seja a parcialidade. Eu acho que eu falei, o jogador nunca pode ser imparcial. O jogador deve sempre ser imparcial. O jogador nunca pode ser parcial dentro do julgamento. Então, esse é o primeiro ponto que eu considero muito importante, que você levantou bem. O segundo ponto, e aí vejam que interessante. Um tribunal precisa respirar. Então, o overruling é algo que, muito embora deva ser excepcional, até para você firmar uma jurisprudência e criar segurança jurídica, é algo que é razoavelmente normal de se acontecer. Ele é excepcional, mas ele pode acontecer. Está dentro do jogo democrático e dentro dos princípios das regras de precedentes e do próprio stare decisis de que o Supremo ele pode fazer um overruling. O que eu noto, no entanto, isso que eu queria chamar a atenção é, quando o Supremo entende que uma matéria tem repercussão geral, quando o Supremo entende que uma matéria é de questão constitucional e julga essa matéria, o mérito dessa matéria, eu acho que ele tem um cuidado muito maior em fazer um overruling. Ele tem um cuidado muito maior em superar essa decisão. Porque ele acha que ali ele firmou uma jurisprudência. Só que não é só ali que o Supremo Tribunal Federal firma uma jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal firma uma jurisprudência também quando diz que não vai julgar. Por quê? Porque aí ele está dizendo que a palavra final é do Superior Tribunal de Justiça. E o jurisdicionado e os outros tribunais eles têm a confiança de que vão seguir a palavra final do Superior Tribunal de Justiça. Então, o Supremo tem que ter um cuidado, na minha visão, muito maior do que está tendo com os julgamentos em plenário virtual, que entendem que uma questão tem repercussão geral ou tem questão constitucional. E aí trago para os senhores uma coisa que eu acho uma aberração. No caso, um caso muito famoso, em que se discutia o ICMS sobre as parcelas de TUJ e TUSH, tá? Que foi um caso que tem uma jurisprudência razoavelmente favorável, já de longo tempo a favor do contribuinte. Teve um julgamento depois que foi de uma das turmas 3-2 contrário, mas acho que isso vai ser julgado de novo no STJ e a jurisprudência de algum tempo já é favorável ao contribuinte. Ele foi para o Supremo. O Supremo Tribunal Federal, em plenário virtual, para decidir se tinha repercussão geral e matéria constitucional, decidiu por maioria de votos, vencido o ministro Marco Aurélio, que não tinha questão constitucional. Então, o STJ deveria julgar em palavra final. O ministro Marco Aurélio vem em entrevista ao Jota e fala que vai colocar em plenário virtual de novo para ser julgado, tantas vezes quantas ele for o relator, para se dizer se a questão é constitucional ou infraconstitucional. Isso não existe. Isso é desrespeitar a jurisprudência da própria corte. Então, agora já pula... Por favor, Paulo, desculpa. Só acrescentar nessa mesma questão, o STJ teve casos que julgou e teve casos que não julgou. Inicialmente, ele aplicava a súmula número 7, dizendo que não poderia julgar porque a questão era de fato, quando não tinha questão de fato aí, era uma questão normativa. Aí depois o STJ voltou atrás. Então, é outro argumento também de controle esse da súmula número 7, porque é questão de fato, não vou julgar. Quando quer a questão de fato, não julgo. Quando eu quero julgar, o fato vem junto com a norma, né? Verdade. No momento diz que é reexame de fato e no outro momento diz que é revaloração do fato que já está firmado nos autos. Bom, pulando para o nosso segundo ponto, e agora eu queria entrar com você, Paulo, no mérito em si da decisão. Como é que você vê esses casos em que o Poder Legislativo ele deixa alguma parte da regulamentação para um ato do Poder Executivo? E como é que isso foi feito dentro desse caso? Tá, isso não começou agora, né? Já a gente tem outros casos que a gente vai falar mais adiante, né? Já
antigo aqui na nossa doutrina tributária e na própria formação constitucional, tanto o princípio da legalidade como da tipicidade tributária, de que não haveria possibilidade no nosso ordenamento jurídico dessa complementação de nenhum dos aspectos da hipótese de incidência tributária por ato infralegal. Né? Aliás, essa lição vem desde Geraldo Ataliba, né, no livro dele, no fininho, no hipótese de incidência tributária, que todo mundo que queira continuar na área tributária tem que ler, né? Ele é um dos... Todo mundo já leu, e se não leu, corre nessa quarentena e faz isso logo, né? Senão Pois não dá é. pra dizer que é tributarista, né? Exatamente. Então, ele tem lá no aspecto quantitativo que tem a base de cálculo, a alíquota, que não podem ser tratadas que não seja por meio de ato legal. E aí a gente começou a ter o Supremo dando algumas decisões meio questionáveis, porque começaram a admitir a flexibilização dessa legalidade. Começaram a afirmar que a legalidade não é absoluta. Isso me chamou a atenção na época que fazia o mestrado, e fui olhar a referência, você falou nas decisões da Suprema Corte norte-americana, e foi lá que o STF nosso foi beber. Foi nessas decisões que trataram de standards, desses paradigmas, desses limites à atuação regulamentar para um modelo que é totalmente diferente do nosso nessa divisão de poderes entre legislativo e executivo. Ainda que a gente tenha no nosso constitucionalismo vários aspectos que foram importados, a gente não tem um constitucionalismo americano puro. A gente foi para o sistema francês, a gente trouxe coisa do sistema alemão, do italiano. Então, na verdade, temos um caldeirão de influências constitucionais aqui no Brasil. O fato é que todas as nossas constituições prevêem o princípio da legalidade, a gente sempre tratou todos os aspectos dentro da lei, os aspectos da hipótese de incidência. Então, vejo com muita preocupação esses argumentos do Supremo Tribunal Federal, que se iniciaram com contribuições especiais, né, contribuições previdenciárias, e seguiram para as taxas. Né, as taxas que... a quantidade de taxas que nós temos no nosso ordenamento jurídico são imensas, e a possibilidade de controle é muito mais complicada, muito mais complexa, porque a Constituição ela só disse as hipóteses em que as taxas podem ser instituídas, né? Exercício de poder de polícia ou serviço público específico e divisível. Né? Então, a gente tem uma limitação constitucional que é rasa, né, que ela não se aprofundou. Tem aquela regra do parágrafo 2º do 145 da Constituição, que diz apenas que a taxa não pode ter base de cálculo própria de impostos. Então, significa apenas que não pode haver identidade, né, de taxa com imposto. E são esses os limites. Né? É verdade, eu tenho os limites da legalidade, vedação ao confisco, aqueles limites do 150, mas que se aplicam a todos os outros tributos que estão na Constituição. Né? Eu tenho a impressão que os impostos receberam uma limitação muito maior na Constituição do que talvez quaisquer outras espécies tributárias. Aí eu me refiro a taxas, as contribuições de melhoria mesmo, que são pouco utilizadas, empréstimos compulsórios são pouco utilizados, mas as CIDs também, né? Acho que a gente tem pouquíssima limitação na Constituição. Com as emendas constitucionais posteriores passaram a ter algumas limitações maiores, mas eu concordo com você. E as taxas, a gente tem um problema que elas podem ser instituídas por todos os estados da federação, né, por 27, e mais por 5.200, 5.000 e tantos municípios, né, por conta de algumas competências que são concorrentes. Isso. Até com a possibilidade de ter incidências simultâneas aí pelo exercício do poder político. E aí, não deveria ter essa possibilidade. Não deveria. Mas então eu tenho vários problemas. Primeiro, em relação à definição da base de cálculo da alíquota. Né? Depois, em havendo conflito, qual é o que deve prevalecer, né? Porque eu tenho aqueles artigos 77 e 80 lá do Código Tributário Nacional que também, né, trazem as normas gerais sobre as taxas e que devem ser aplicadas. Então, a gente tem esse problema que não é de agora e que, se você olhar, a gente tem alguns precedentes do Supremo que são bastante preocupantes no que tange a taxa, né? Porque o Supremo resolveu essa questão em parte da taxa Siscomex, mas deixou uma porta aberta para problemas futuros.
aí, né, que a gente vai falar um pouco aí mais adiante sobre, né, você falou em resultados e consequências que a gente vai poder debater hoje aqui também, né? O que é que vem isso pela frente? É. Nessa questão da delegação legislativa ainda, um caso famoso, né, que é da COFINS, né, que houve um aumento houve uma diminuição, desculpa, por decreto da alíquota e depois por decreto também se operou um aumento. Como é que você vê essa questão da delegação legislativa de uma forma mais geral e mesmo em outros tributos também? Será que existem limites para a delegação legislativa ou a lei ela pode delegar o que ela quiser para um ato do Poder Executivo? Eu entendo que a Constituição foi muito restritiva quanto a isso, porque estabeleceu o princípio da legalidade e, quando quis excepcionar, o fez lá no parágrafo 1º do 153, então, para imposto de importação, imposto de exportação, o IPI e o IOF, depois por meio de emenda, né, e tem quem questiona essa possibilidade de emenda para seguir dos combustíveis, né, e deixou alguma coisa em aberto em relação ao ICMS, que tem todo aquele debate por conta daquelas previsões do parágrafo 2º do 155, né, sobretudo para tributação de combustíveis do ponto de vista na sistemática monofásica, quando foi excepcionada da regra geral. Mas, fora isso, a Constituição não previu essas exceções. E eu vejo com muita preocupação essa possibilidade de alteração por decreto. Não é? Conta para a gente, então, já entra especificamente no que o Supremo Tribunal Federal julgou, que a gente chegou a 80 pessoas aqui. Pessoal de Casa Luca, coração, é like, é like, é like. Pessoal elogiando muito aqui. Fico muito feliz com esse carinho, né? Então, vamos entrar. O que o Supremo Tribunal Federal julgou nessa repercussão geral de reafirmação de jurisprudência, Paulo? Então, o que ele disse? Que não poderia haver, não é, a majoração da taxa do Siscomex por uma portaria do ministro da Economia. Né? Na época, não chamava Ministério da Economia, mas, enfim, não pode, por ministro do Estado, haver alteração de base de cálculo tributária. Não é? No tema geral que ficou assente, né, me chamou muita atenção porque ele diz não cabe uma delegação legislativa defeituosa. E esse tipo de adjetivo me preocupa bastante, porque defeituoso é o quê? Não é o que você vê como defeituoso. Se você vai ler o inteiro teor, ele chama... O defeituoso é aquele que não tem parâmetros. Então, significa que a lei poderia delegar com parâmetros. Não é? Que parâmetros foram esses? A ausência de um mínimo e de um máximo, de um piso ao teto. Não é? Ou, como diz o artigo 153, parágrafo 1º, que não é apenas piso e teto para impostos, mas também as circunstâncias. Né? Em que casos pode haver alteração? Porque a lei desses 4 impostos tem que dizer, para haver a modificação, tem que ter a previsão do mínimo, do máximo, e as circunstâncias têm que ser expostas no ato do presidente da República, né, no parágrafo 1º, não fala em ministro, né, e aqui, para as taxas, ficou muito em aberto a possibilidade de esses parâmetros serem apenas parâmetros quantitativos, tá? Não tem um parâmetro qualitativo aí nessa decisão, tá? Não precisa ter uma justificativa para essa alteração. Se você ler a decisão, ela não fala isso, e permitiria, sim, qualquer taxa haver essa alteração. Não é? Inclusive, se você for olhar o julgado, ele faz menção a outros julgados do próprio Supremo, e aí isso nos deixa numa situação bastante desconfortável, que é essa possibilidade de alteração. Outra questão dessa decisão que nós precisamos prestar atenção é o seguinte: ele não impede, não é, que seja fixado qual é o índice de atualização, de correção monetária dessas taxas. Então, a depender da fixação por portaria, né, isso já é uma jurisprudência bem antiga do Supremo, não é, dizer que índice de correção monetária não é matéria adstrita à legalidade. Então, significa que por ato infralegal é possível a fixação desses índices, mas a depender do índice que seja fixado, isso pode ficar, não majorar bastante, onerar muito o tributo, não é, para o contribuinte. Veja que, na época, quando o TRF julgou,
o TRF4 disse que não caberia aplicar a Selic, porque, né, seria majorar demais o tributo, porque na época a Selic estava num valor exacerbado. Hoje todo mundo quer a Selic, porque a Selic bateu o mínimo histórico aí, né, 3% ontem, né, já tem gente com medo do INPC ou de outros índices aí que podem ser, do IPCA, que podem ser bem mais onerosos para o contribuinte em épocas como acho que nós estamos vivendo hoje, sobretudo, né, de pandemia e de insegurança jurídica. Na sua leitura dessa decisão, você acha que o Supremo, eu vou até adiantar a minha impressão, ele para mim não deixou tão claro isso, tá? Eu até revi o julgamento de novo. Você acha que ele deixa claro que não precisa de uma nova portaria dizendo qual é o índice? Ou seja, você pode aplicar. Ele fala que poderia, em tese, usar um índice que reflita a correção monetária. E ele negou o recurso, né? O recurso era um recurso do contribuinte, tentando. O contribuinte já tinha vencido no TRF de terminar com o aumento lá daquela portaria de 2011. Só que ele tinha. O TRF tinha aplicado, acho que foi o IPCA, né, nesse caso. Às vezes aplica o NPC, às vezes aplica o IPCA. Acho que foi o IPCA nesse caso. E o contribuinte, nesse caso, que recorreu. Então, o Supremo entendeu que o TRF, de algum modo, ele acertou nesse caso. Mas na minha leitura do julgamento, ele falou isso porque ele falou que ele não deveria entrar no tema de correção monetária. Não foi porque ele concordava com a utilização do IPCA, como no tribunal de baixo, o TRF tendo criado uma regra. Foi muito mais assim, ó, eu não vou entrar nisso. Isso. Então, para mim, eu fiquei com a impressão que ainda deveria haver, para a aplicação do IPCA, do INPC, uma nova portaria. O TRF, ele julgou mal nisso. É que não era uma questão constitucional, o Supremo não podia mudar. Mas eu acho que ele julgou mal nisso. Eu acho que é uma questão constitucional dizer se cabe ao judiciário decidir qual é o índice. Então, exato, eu acho que o judiciário atua como legislador negativo. Não tem índice, volta para o valor que estava previsto na portaria inicialmente, tá? E anula-se o aumento. Aliás, os aumentos, porque foram 2 aumentos, né? Foi um aumento da adição e da DI. A DI e também para o acréscimo, né? Adição, Então, me parece que ele devia ter anulado esse acréscimo e não permitir que cada tribunal defina. Porque, imagine, nós temos 5 tribunais regionais federais, cada um fixar um índice diferente. Então, a depender por onde eu importar, a região que eu venha importar, eu vou ter aplicação ou não do índice mais favorável ou não. Então, o contribuinte vai dizer, eu vou pelo porto tal, porque talvez seja mais vantajoso por conta de uma decisão judicial. Veja como é maluco isso. Não é? Então, na verdade, cabe sim. Inclusive, tem uma nota técnica da PGFN, que é 73 de 2018, que foi aquela que, desde 2018, a PGFN autorizou que os procuradores não recorressem mais de matéria da taxa do Siscomex, por conta das decisões das turmas. Ainda não havia, tem a decisão da primeira turma e da segunda do STF, mas não havia ainda essa... já havia sido decidido que a matéria entraria em repercussão geral, mas o Pleno não tinha julgado o mérito, nem tinha estabelecido qual era o tema. E a PGFN já não estava recorrendo nesses casos. E aí, na parte final, se você ler, ele sugere que tem uma nova portaria definindo o índice, ou que tem uma alteração legislativa para se adequar à jurisprudência do Supremo, dizer qual é o mínimo, qual é o máximo e o que é que pode ser considerado como custo da taxa para que seja alterado. Exatamente. Eu também tive essa mesma leitura. E aí acho que a importância de ler é um mantra dentro do PJT. A gente tem que ler o inteiro teor. Por quê? Olhando só a ementa, a primeira vez que eu li, eu tive a impressão inversa. Olhando o inteiro teor, tem uma parte até que eu vou ler aqui para os senhores. Eventuais controvérsias relativas à prescrição, à correção monetária, aos juros, à compensação ou levantamento de depósito judicial devem ser examinados pelos juízes de origem de acordo com a jurisprudência do STF, de modo que não desafia a competência extraordinária dessa Corte a rigidez da utilização do INPC na espécie pelo acórdão recorrido. Então, na minha visão, claramente, o Supremo Tribunal Federal ele não julgou isso. Ele disse, em tese, você pode ter uma delegação legislativa com um aumento por portaria, desde que essa portaria atenda aos parâmetros de correção monetária. Essa portaria não o fez. Ponto.
eu não tive a impressão de que ele falou assim, e pode haver um aumento. O TRF falou. Ele falou assim, isso eu não estou julgando nesse caso. Isso. É verdade. Mas só que, se você ler lá em algum momento, eles fazem uma referência ao tema 829, que foi de outra taxa que foi julgada, que foi aquela do ARC, que é a anotação de responsabilidade técnica. Isso. E a um desses julgados, os arquitetos, né? Atenção, que em 2016 previu a possibilidade aí de majoração por ato infralegal. Tá? Eles até utilizam outra expressão, né? Além daquela que a gente falou de delegação legislativa defeituosa, aqui nessa do ARC ele fala em legalidade suficiente, porque eles defendem um diálogo entre a lei e o regulamento. Veja como é algo que é muito fluido e subjetivo, né? A utilização dessas expressões, né? E a possibilidade de o judiciário permitir, né? Eu decidir em que casos cabe ou não ao decreto complementar a atuação do legislador, quando o legislador pode atribuir essa delegação. É verdade. A Ana Suezema está falando, muito louco mesmo, né? De fato é louco, né? Como dentro da separação de poderes que a gente tem, a gente, em tese, deveria deixar isso para o Legislativo. O Legislativo deixou para o Executivo. O Executivo fez errado, aí o Judiciário veio e consertou. De fato é muito louco, é um samba do crioulo doido, né? E usando essas expressões caricatas, né? De delegação defeituosa, legalidade suficiente. Mas entrando aqui, a gente está entrando já nos nossos 10 minutos finais e eu vou convidar os nossos queridos espectadores de casa a fazer as perguntas. A gente está com muitas pessoas queridas aqui, Ana Suezinho, Felipe Henninger, Daniel Gudino, Márcio Ávila, a Daniele Vilardo, a Muriel, a Rita Mendes, nosso presidente querido da BDF, Gustavo Brigagão, o Gustavo Bender, a Micaela, o Lucas Vieira, o Wilson Pimentel, o Felipe Renault, Marcelo Leal, muita gente querida. Então, vocês podem mandar as perguntas aqui que a gente vai tratar disso com vocês ainda. Eu já vi que eu recebi uma pergunta aqui. Eu vou ter que descobrir como é que... Tem que apertar aqui para aparecer a pergunta? Eu vou descobrir isso depois. Mas eu queria ir já para o nosso ponto final, Paulo. Na prática, como é que vai acontecer isso? O que eu tenho visto, o Breno Kingman também está aqui, um querido, professor Breno Kingman do PJT, meu amigo. As empresas, eu tenho visto alguns clientes tentando se utilizar dessa decisão, que antes tinham o canal verde na importação, e para usar essa decisão, eles acabam que ficam no canal cinza e às vezes até no canal vermelho, que é muito mais difícil, demorado o procedimento ali de despacho aduaneiro. Esse é um ponto 1. Como as empresas elas vão cumprir essa decisão favorável daqui para frente? E a segunda coisa que eu queria perguntar para você as empresas que ganharam isso, que pagaram mais essa taxa, como é que elas vão recuperar o passado? Elas poderiam compensar isso com outros tributos, ou tributos federais, ou não poderiam? Tá. Então, a primeira parte aí, creio que as empresas vão ter dificuldade, sim, de implementar. Sejam aquelas que já conseguiram a decisão, sejam aquelas que vão simplesmente alegar a repercussão geral disso daí, porque não me parece que vai ser algo muito rápido de ser implementado pela Receita Federal. Até porque o acordo não foi publicado ainda. Então, a Receita tem todo o argumento, embora, ao meu ver, não correto, de que não foi notificada ainda do acordo quando ele já é público, né, o julgamento. Então, pode haver dificuldade, sim. Né? Então, não acho que simplesmente vai haver uma facilidade. Nem para conseguir cumprir e não pagar esse aumento, né? Porque pode ser que a Receita também exija, você não vai pagar com o aumento, mas deveria ter pago com o índice que nós utilizamos aqui, seja com o INPC, com a Selic, aí você utiliza um índice, ele diz, não, mas tinha que ser outro. Então, isso tudo, ao meu ver, vai ser objeto de insegurança enquanto não for regulamentado, né? Caberia aí. E penso que o momento é muito favorável para o Ministério da Economia regulamentar isso, porque estamos num momento de pandemia que está havendo
muitas importações, sobretudo de insumos em várias matérias, né? Tem aquelas que são isentas, obviamente, do imposto de importação, mas tem que pagar a taxa do Siscomex, né? Aquelas para insumos que são relacionados à Covid-19 aí. Né? Então, me parece que esse assunto deveria ser resolvido com urgência e basta uma portaria do ministro da Economia aí para estabelecer o índice e retirar a insegurança jurídica. É melhor uma portaria que defina, ainda que possa ser discutido qual é esse índice, mas que defina um índice, do que portaria alguma. E Né? para o passado, complementando a minha pergunta aqui, eu descobri como é que usa a pergunta. Aparece para todo mundo a pergunta, tem a pergunta do Pedro Ribas, que é, Carlos, como a taxa recolhida maior poderá ser repetida? Seria possível fazer compensação via PRDComp? Eu acho que é um complemento também àquilo que eu fiz. Pode ser com outros tributos, e aí, sendo com outros tributos, se for com outros tributos, acho que vai ser PRDComp, com certeza, né? Mas pode compensar com outros tributos? Em princípio, poderia, porque com tributos federais, né, pela lei, não haveria uma limitação. Mas como não tem regulamentação, acredito que vai haver talvez alguma resistência aí por parte da Receita Federal. Acho que não vai ser algo tão simples até haver embora seja autocompensação, pode haver surpresas aí pela frente. A gente pode esperar tudo da Receita Federal, né? E aí a gente não sabe. A Elis perguntou sim, também. Entendo que sim, que caberia autocompensação, mas ciente aí do risco. Tá. A Elis perguntou se a decisão só se aplica aos contribuintes que estão no judiciário. Não, a repercussão geral vai ter a aplicação geral. Né? Agora, para a restituição do indébito, precisaria haver, né, um pedido, né? Que agora pode ser um pedido administrativo, uma vez que já tem decisão do Supremo. Então, que não precisaria ter um pedido judicial, bastaria ter um pedido administrativo para os últimos 5 anos. A dúvida, né, é o que pode ser restituído. Né? É só o aumento? Né? Qual é o aumento que pode ser considerado? A Receita vai considerar a diferença com algum tipo de índice ou não? Isso vai ficar... É aí que vai ter o grande debate. Né? É por isso que eu acho que a Receita vai colocar algum tipo de empecilho. Não vai deixar barato essa restituição integral desse valor, não. A pergunta dela, eu não sei exatamente o que ela queria com a pergunta, mas a repercussão geral é verdade, ela gera efeitos para todos. Mas não é exatamente o mesmo efeito de um controle concentrado de constitucionalidade. Por exemplo, se tivesse uma ação para declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei, determinada norma, determinada portaria, essa portaria ela sai do mundo jurídico. Em tese, com a repercussão geral, ela não sai do mundo jurídico. O que acontece? Ela cria um sistema de dificuldade na subida dos recursos. Se tem um recurso extraordinário em que você está discutindo um tema que já foi objeto de repercussão geral, esse caso não vai subir novamente para o Supremo Tribunal Federal. E se algum desembargador tiver dado uma decisão contrária ao que foi decidido na repercussão geral, volta no juízo de admissibilidade para esse desembargador para ele fazer um juízo eventual de retratação. E se você, no juízo de admissibilidade, você tem o seu recurso extraordinário com o segmento negado, vai caber um agravo, só que esse agravo é só para o tribunal. Esse agravo vai ser julgado pelo pleno do tribunal, pelo pleno do TRF. Então, esse agravo ele não sobe para o Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do outro agravo, quando não tem repercussão geral ainda, que esse agravo, sim, ele vai subir para o Supremo Tribunal Federal. São agravos diferentes. Tá? Ô, Fábio, para ter alguma segurança, né, tem que ter uma nova portaria, né? Mas pelo lado, como eu acho que a maioria aqui são advogados que estão nos assistindo, eles podem pedir uma tutela de evidência aí nesses casos, porque a Procuradoria já não está recorrendo desses casos. Então, você vai pedir a tutela, né, ela vai se estabilizar e você não vai ter recurso, vai transitar em julgado. Então, é algo que os advogados podem fazer, que não vai ter tanto trabalho, não vai ter tantos recursos, não vai ter recurso algum e traz uma segurança porque você vai ter uma decisão judicial transitada e julgada em favor
do seu cliente. É isso aí, perfeito. Pode haver uma resolução do Senado Federal, o Daniel lembrou aqui, o Felipe Renault lembrou também que antes da resolução, geralmente, há uma correção legislativa. E o Ricardo Almeida falou que o STF mudou, mas tenta melhorar esse comentário. Eu não entendi exatamente. Mudou exatamente em quê, Ricardo? E aí, antes da gente dar sequência, a gente já está indo para o final, eu vou explicar um pouco como estão as novas lives do PJT e da tutoria jurídica. A gente tem lives todos os dias na semana. Tá? Às segundas-feiras, a Micaela recebe um aluno ou ex-aluno do PJT numa live aqui no Instagram. Nesse formato, mais ou menos 40, 45 minutos, e no formato de bate-papo sobre algum case. Na terça-feira, 4 professores diferentes recebem um professor do Rio de Janeiro para falar de um case. Esses 4 professores que vão revezar, ou seja, um a cada mês, vão ser o professor Diogo Ferraz, Ernesto Trou, Priscila Sacalém e Marcos Catão. Tá? Eles vão receber um professor do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, a live é diferente. É uma live com 5 pessoas e é uma live de 2 horas que vai acontecer no YouTube e não no Instagram. É uma live maior, então, vai ter no YouTube e vão ser, em vez de 2 pessoas, com 5 pessoas. Na quinta-feira, eu sempre vou receber um professor de fora para tratar de um case. A gente já teve aqui de fora nosso querido Marcelo Carvalho, professor da Universidade Federal do Maranhão, da Universidade Estadual do Maranhão. Temos hoje nosso querido professor Paulo Rosenblatt e na próxima quinta eu vou receber o professor Luiz Eduardo Chueri, que é professor da USP. Então sempre teremos convidados de fora do Rio de Janeiro. E na sexta-feira, a Micaela vai receber sempre um professor de processo civil tratando de algum tema. Ela vai falar de como esse tema é visto no processo tributário e ele vai falar como se isso se encaixa dentro do processo civil. Se é idêntico, se é diferente, o que a gente pode melhorar dentro do processo tributário. Esse tema, amanhã, a Micaela vai receber o professor Beneduzzi, que é professor da PUC. E na próxima sexta, o professor Antônio do Passo Cabral, que é professor da UERJ. Os horários das lives são sempre às 12h30, meio-dia e meio. Que aí é aquele horário antigo, né? Que antes, quando tinha futebol, você ouvia aquele programa de futebol na TV, aquele horário gostoso, comendo ali, vendo o gol do Fantasma, o gol que saiu no dia anterior. Então, a programação que a gente tem é toda essa. O Ricardo, eu acho que ele não botou o que era o STF mudou. Então, eu já vou indo agora para o comentário final do Paulo e agradecendo muito ele ter aceito esse nosso convite, uma live de sucesso, uma live batendo mais de 80 pessoas. Isso aí para lives de direito tributário é extremamente bem sucedido e que demonstra o carinho que todo mundo tem pelo Paulo e como o conteúdo dele anima as pessoas. Fábio, eu queria agradecer a você pelo convite. Quero agradecer todo mundo que parou agora na hora do almoço para me ouvir. Embora tá todo mundo preso em casa, então a gente não sabe mais qual é a hora do almoço, do café ou do jantar, né? Mas, enfim, vocês que deram tempo de vocês para esse tema que parece um tema superado, mas que, na verdade, ainda nos vai trazer muita dor de cabeça e é um precedente preocupante, porque, ainda que favorável ao contribuinte, aparentemente, ele traz algumas nuances que a gente debateu aqui hoje que precisarão ser enfrentados em outros precedentes, não apenas em relação a taxas, como outros tributos aí. Então, obrigado aí, Fábio. Verdade. Muito obrigado, Paulo. Um grande prazer. O Ricardo explicou para a gente que ele queria dizer que o Supremo mudou, de modo que hoje, com a decisão, ele não precisa mais esperar a resolução do Senado Federal. Tá? Então, vou agradecer a todo mundo que nos prestigiou hoje. Conseguimos terminar no horário, com 45 minutos. Um papo rápido, um papo objetivo, um papo muito bom, engrandecedor sobre o direito tributário. Obrigado, Natália. Obrigado, Mônica. Obrigado, Minuto Tributário, que é da Ana, Fernanda Albuquerque, Clara, Andros, Emanuele, Daniel Jorge, professor querido, Daniel Godino, Ricardo Almeida, Mônica de Pinho, Vanessa, todo mundo que assistiu a gente. E amanhã a gente tem mais Márcio Ávila, Alexandre Pereira. Amanhã a gente tem mais aqui, meio-dia e meia, com o PJT. Um beijo, pessoal.